Glória! Deus abençoe. É esse? O pastor Raimundo falou que vai estar ofertando para cá, não? Ele falou. Foi? Glória a Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Wilson. Viu? Amém. Está pronto. Leão de Judá. Aleluia. Oh, aleluia. Glória. Abra a tua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 27. É um texto muito curto. Uma dúzia de versículos, a divisão que recebeu. 1 Samuel, capítulo 27. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estamos hoje recebendo, depois de 1 ano e pouco, a Dani e o esposo Rodrigo, estão vivendo ali em Orlando, lugarzinho feio. Estão aqui, Deus abençoe, glória a Deus. E mais, a minha querida, fugiu o nome dela, Orlando? Lucimar, oh, você é tão amada, querida, tão amada. Aleluia, é a tua igreja, eu não abro mão disso. 1 Samuel, capítulo 27, a gente vai ler o versículo primeiro e a gente ora. Davi disse consigo mesmo: pode ser que em algum dia eu venha perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isto para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim, me livrarei das mãos dele. Diga comigo: Senhor, aplica esta palavra à minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Tome o seu lugar. Eu diria que o capítulo 27 provavelmente foi o capítulo que fez a intervenção de Deus na vida desse servo de Deus chamado Davi. Então eu não estou, como sempre, eu não estou falando para você, eu estou falando para mim. E eu quero convidar você a gente olhar esse texto. E olhar ele de forma muito lenta e gradual, para tentar raspar a riqueza desse texto. É como um iceberg. A gente vê só um pontinho de gelo. Só um pontinho. E olha e diz, parece que tem um pipoco ali. Mas aquele pontinho é só a ínfima parte daquela massa absoluta de gelo, capaz de levar um navio, um transatlântico, ao fundo do mar. Então eu quero, nesta noite, comigo e contigo, começar a pensar gradativamente. E eu começo na primeira sentença. Davi disse consigo mesmo.
Davi disse consigo mesmo. Quem é Davi? Davi é aquele que Deus levantou e Deus o ungiu. Davi é uma escolha de Deus. Davi é uma escolha de Deus. E Davi foi escolhido sem fazer vestibular, sem fazer prova do Enem. Davi foi escolhido por Deus. É uma escolha autônoma de Deus. Deus, um dia, escolheu Davi. E escolheu Davi sem que Davi fizesse nada para ser escolhido. Davi não venceu o concurso. Davi foi escolhido por Deus, ponto. E por que Deus escolheu Davi? É só um dia, a eternidade, quando Ele quiser vai falar, eu escolhi Davi por isso, isso e isso. É uma família grande, tem um monte de filhos, tem filhos maiores que ele, mais bonitos, mas Deus escolheu Davi, a rapinha da panela. E por que fez isso? Não temos essa resposta. Um homem escolhido por Deus, um homem que foi ungido por Deus, um homem que Deus o capacitou de talentos, de dons. E dentre os dons que Deus capacitou Davi, dentre os dons que Deus deu a Davi, algumas coisas Davi ele não teve. Ele não teve medo, ele não teve covardia, ele foi um homem despojado nas mãos de Deus. E quando Davi diz essa palavra, Davi já tem um histórico, ele tem um currículo que não tem como questionar. E o histórico de Davi é alguém que um dia foi ordenado pelo pai para cuidar de um pouco de ovelhas no deserto. E ele, usando uma palavra da garotada, ele não roeu a corda, ele não foi acometido de medo, ele foi ordenado a ir a um deserto cuidar de ovelhas, e ele não pediu ajuda aos universitários, ele não, para lá não vou, não, eu sou pequeno, eu sou novo, como é que eu vou ficar lá sozinho? Não teve questionamentos, ele foi para aquele local. Eu tenho certeza que o pai que o mandou cuidar das ovelhas, o pai é um homem inteligente, o pai dele é Jessé, e Jessé sabe que naquele tempo, tem predadores, ele sabe disso. Eu agora, pregando em Recife, eu vi um testemunho que tive um calafrio. Estava comigo pregando um pastor de uma dessas mineradoras, lá da Amazônia, e ele contou, e foi notícia na internet, em tudo mais, que num desses locais de trabalho, que são multinacionais, que são dentro da floresta, elas têm toda uma proteção, mas um felino conseguiu romper a proteção e comeu a filha de um dos gerentes. E eu perguntei para esse pastor, que é um engenheiro dessa empresa, não vou falar o nome dela, uma empresa global, eu falei, mas como assim? Não, a gente sabe do risco. Então existem cercas, existem proteções, porque o ambiente é o lar daqueles animais, é o lar das serpentes, das onças, é o ambiente deles, e a gente sabe disso. Então, tem um risco, tem um salário dolarizado nas alturas, e tem muitas proteções, mas, de alguma maneira, aquele felino conseguiu romper as proteções, e essa fatalidade aconteceu. Uma tragédia. E Jessé sabe que aonde o filho dele, caçula, está, sabe que tem predadores, sabe que tem leões, sabe que tem urso, ele sabe. E ele não deu para Davi uma escopeta, porque não tem escopeta. Ele não deu para Davi um fuzil, não tem fuzil. Ele não deu para Davi uma armadura, porque não existe nesse tempo para aquela posição ali.
Davi está lá. Aí o texto diz que um belo dia, você conhece, isso não é uma pregação, é só para colocar você, um belo dia veio um urso, depois veio um leão, ou veio o leão, veio o urso, não importa. E o texto diz que Davi, ele não roeu a corda, ele matou os dois. Ele matou o urso e matou o leão. Ele matou. Ele enfrentou. Agora, diz para mim, alguém que briga com o leão, alguém que briga com o urso, sai sem sequelas? Alguém que briga com o leão, com o urso, sai sem nenhum hematoma? Hein? Claro que não. Ele sai com marcas, ele sai com arranhados, porque ele enfrentou uma fera, uma fera. Não foi fácil. Ele não lutou em pé, deve ter rolado pelo chão, tentando segurar a boca do bicho para não dilacerar o braço dele, a mão, a unha, não sei o quê, a cabeça dele. Foi uma briga descomunal. E ele venceu. E quando terminou, quando o sino tocou lá do ringue, tim, estocou, o bicho está lá morto lá, mas ele está esvaído de suor, de cansaço, de machucado, sangue escorrendo, e vai lá agora consertar os machucados dele. Ele enfrentou isso. Então ele enfrentou o leão, enfrentou o urso, matou o leão, matou o urso, e daqui a pouco ele vai matar um gigante. Ele vai matar um gigante. Esse homem que tem todo esse histórico de matar o que vem pela frente, esse homem diz a seguinte coisa: Davi disse consigo mesmo. Davi disse consigo mesmo. E o que ele diz consigo mesmo? Ele abre uma sentença assim: pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Ele abre. Então, nesta noite, eu quero, como profeta de Deus, eu quero dizer algumas coisas para mim e para você. Verdade número 1. Você precisa conversar com você mesmo. Você precisa criar essa disciplina de conversar com você mesmo. Você precisa. Pastor, eu não faço isso. Eu diria que seria bom você começar a fazer. Conversar o quê, pastor? Conversar o quê? Você precisa abrir uma possibilidade. Você precisa ter uma possibilidade. Davi não está afirmando. Davi está criando uma possibilidade. Pode ser que algum dia eu venha aparecer. Esse ataque dos terroristas lá em Israel, que me fez ir até aquele local e orar, e botar o rosto naquela terra e orar, eu li bastante sobre aquilo. E há naquela história a narrativa de um judeu, de um jovem, que convidaram ele para aquela festa rave. E quando ele se empolgou, ele foi olhar onde era, ele fez uma pergunta: mas não está muito perto da faixa de Gaza? Mas não está muito perto? Ele disse: está muito perto. Mas, rapaz, nós temos o melhor exército, nós temos a melhor aviação, nós temos o melhor serviço de espionagem. Mas ele continuou: mas está muito perto. Está muito perto. Ele disse: eu não vou. Mas foi tanta insistência, tanta insistência, tanta insistência, tanta insistência, que eu acabei cedendo, porque eram amigos que foram. Eu acabei cedendo. Ele conta, isso é a história que ele contou, real. Ele disse que ele foi para aquela festa, e ele estava naquela festa. Mas ele estava tão assim, tão nervoso naquela festa, e tão atento, que ele contou, que no primeiro som que ele ouviu, que ele conseguiu distinguir entre a música eletrônica e o som de um tiro, ele disse assim: eu vou embora agora. Ele disse que ele não parou nem para conferir se aquele som que ele ouviu
tinha sido uma bombinha ou tinha sido alguma coisa que quebrou. Ele conta na narrativa dele: eu ouvi o som de um projétil de um tiro. Eu vou embora agora. E ele foi um dos primeiros que saíram daquele local, que é como se fosse um grande terreno vazio, pegar a estrada, e ele falou que na medida que ele se distanciava, o som dos tiros ia aumentando. E ele foi um dos poucos que escapou com vida. Davi não é covarde, Davi não é medroso, Davi é um homem, está lá em Atos capítulo 13, um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, nesse momento, ele diz consigo mesmo, ele abre uma possibilidade. Ele abre uma possibilidade. Ele diz assim: pode ser. Ele não afirma, ele diz: pode ser que algum dia eu venha a perecer. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Então, se pode ser que algum dia eu venha a perecer, eu vou abrir essa possibilidade. Porque quando eu abro esta possibilidade, eu estou me protegendo e precavendo. Quem conhece estrada e conhece caminhoneiro, vê uma cena, eu sou muito atento em tudo que está ao meu redor. E é muito bacana quando aquele caminhoneiro com aquela carretona, aquela Scania, ou aquele Mercedão, ou a marca que for, ele vai pegar uma estrada. Ele tem lá um material, um ferro, um bastão, e ele vai e dá uma pancada em cada pneu. Não sei se você já viu isso. Puc, 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 puc. Aquelas carretas que tem dezenas de pneus. Ele vai uma por uma, porque ele vai pegar a estrada. Ele vai pegar a estrada. E ele diz: pode ser que tenha algum aqui que não esteja legal. Pode ser que tenha algum aqui que requer algo mais. Ou então, quem anda de avião, já deve ter visto essa cena. Ao lado do finger que te joga dentro do avião, tem uma porta e uma escada. E se você for atento, tu vai ver isso em todo voo. O comandante, o piloto daquele avião, ele sai da cabine, desce aquela escada e vai para a pista. E ele vai assim olhando o aparelho. Ele olha toda a fuselagem daquele avião. Ele vai na turbina, ele olha tudo, ele olha tudo. E o que ele está fazendo? Ele é o piloto. Ele quer ter certeza absoluta que por alguma razão não tem alguma coisa fora do lugar. Por alguma razão não tem alguma coisa que está fora. Pode ser que dê problema. Pode ser. Quem está falando isso é o rei Davi. É ele que está falando. Agora, ele está falando o seguinte: pode ser que Saul me pegue. Ele tem força, ele tem poder, ele tem habilidade para matar Saul. Mas ele está dizendo: pode ser que Saul me pegue e eu venha perecer nas mãos dele. Então eu quero dizer para mim e para você, existe uma coisa chamada, a gente estuda a lei de Murphy. Você ouviu falar nessa lei? A lei de Murphy. Sabe, a gente tem que ter isso dentro de nós. A gente tem que ter isso de nós. Tem que ter uma contingência. Na linguagem da empresarial, tem que ter um backup. Tem que ter um backup. Tem que ter um backup, porque pode ser que aconteça alguma coisa. Pode ser. Por que os grandes eventos, eles têm que ter um gerador? Não é porque não pagou a conta de luz. É que pode ser que haja um colapso na energia. Pode ser. Pode ser. Se você um dia for fazer um passeio de navio, você vai ver uma cena que você é obrigado. Todo mundo que está naquele navio para fazer aquele cruzeiro tem que, com um comando que recebe, tem que ir lá para o lado de fora do navio para ter uma instrução. Se o navio começar a afundar, você
poder saber qual é o teu bote. Aí todos os passageiros têm uma classificação. Todos. E quem já fez 2 cruzeiros, vai ter que fazer isso. 3, vai ter que fazer isso. Eu lembro que eu brinquei, falei, mas não, senhor. O seu corredor é tal ala. E o seu bote lá é o bote C79, sei lá o quê. E tu tem que ir para lá. E lá o homem vai, olha, se por acaso o navio começar a afundar, esse bote vai descer, vai cair, e vocês entram, espera isso, e o bote vai para o mar. O navio vai afundar? Não. Mas pode ser. Você já andou de avião? Antes dele levantar voo, tem a voz de comando. Se o aparelho despressurizar, aí ela faz o desenhozinho. Ó, vai cair de cada cadeira uma máscarazinha para oxigênio. Aí vai cair assim, ó, puf. Aí ela pega, aí você faz assim, ó. Você bota assim, bota assim. Agora, primeiro, você faz em você, depois faz nas crianças. Primeiro é você. Porque se você apagar, morre você e as crianças. Então, primeiro você faz. O avião vai cair? Não, mas pode ser. Ela diz, debaixo do teu banco tem uma boia. Então, se ele cair, você pega ela e faz assim. E sopra assim, ó. Aí você vai ter um salva-vida. O avião vai cair, pastor? Não. Diga comigo assim, mas pode ser. Mas pode ser. Mas pode ser. Sabe quem está dizendo isso? É o rei Davi. E se fosse um vacilão? Se fosse um vacilão, pastor, pelo amor de Deus, é um vacilão. Não, 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 é o rei Davi. Um homem ungido por Deus, ungido novamente, escolhido por Deus. Ele que está dizendo, ele está dizendo para ele, pode ser que algum dia eu venha perecer. Pode ser. Então, ele cria uma possibilidade, e quando ele cria uma possibilidade, eu quero aprender isso hoje. Ele cria, estabelece uma estratégia. Diga comigo assim, quem cria possibilidade, estabelece estratégia. É a lei do investimento, que utiliza lá da fazenda. Eu começo, você termina. Não coloque todos os ovos, o quê? Na mesma cesta. Coloca não, faz isso não. Não faz isso não. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Porque se colocar e der ruim, acontece o quê? Perdeu todos os ovos. Eu já atendi alguém, espero que não esteja aqui me ouvindo hoje, que ia cometer suicídio, porque no boom das criptos e das moedas digitais, ele botou tudo que ele tinha. Ele botou tudo. E o pastor me levou na casa dele, um casão na Barra da Tijuca, casa de milionário. Pastor, vou abençoar muito o reino. Pastor, vou abençoar muito o reino. Pastor. Abençoar muito o reino, abençoar muito o reino. Abençoar muito. No dia que eu fui lá jantar na casa dele, deu isso tem tempo, 5 mil de oferta. Eu fotografei, pastor Maurício, está aqui, ó, 5 mil de oferta. Esse homem quebrou, porque ele botou tudo em criptomoeda. Pastor, eu quebrei, eu não tenho mais nada. Arrebentou tudo. Aquele cara lá de Cabo Frio, lá que ele estava no grupo lá, perdeu tudo que ele tinha. Eu disse tudo. Falei, pastor, eu não tenho onde cair morto. Então, numa semana, eu estou ficando milionário. Já estava andando de Mercedes. Eu estou ficando, pastor, milionário. Dias depois, não tenho onde cair morto. Eu falei, cara, pô, pastor, eu acreditei. Amigo ficou milionário, outro ficou milionário, outro ficou milionário. Eu falei, diga comigo assim, pode ser. Pode ser. Pode ser. Foi Davi quem falou isso. Pode ser. Então, eu tenho que estabelecer uma possibilidade. Pode ser. Pode ser. A gente faz isso. A gente tem que meu Deus, pode ser. Pergunte ao corpo de salva-vidas nas praias, quem mais morre afogado? Pergunte. É quem não acredita. Porque tem uma bandeira vermelha lá.
Mas o cara, pô, ele não acredita. Ele não acredita porque ele é bom, ele nada bem. Ele não acredita. Pode ser que tenha uma cãibra. Pode ser. Já contei aqui a tragédia que eu quase morri aqui em Angra pescando. Mergulho, nado. Me garanto, me safo bem. Pulei do barco e eu não prestei atenção que tinha uma correnteza saindo da barra para o alto oceano. E quando eu mergulhei, quando eu voltei, o barco já está a uma distância daqui para o pastor Charley. Eu falei, caramba, estou pulando muito. Desci de novo. Quando eu desci de novo, a distância dobrou. Está lá na mesa. Eu falei, não, aí não. Está certo que eu estou na apneia legal, mas aí não. Aí não. Aí tinha que ser um golfinho. Aí caiu a ficha. Jaime, você está numa correnteza. E eu fazendo assim, e cada vez o barco mais longe. Cada vez mais longe. Estava lá, não estava? Pastor Raimundo estava lá. Mudou de cor. Porque o barco estava com a âncora. Até tirar a âncora, recolher tudo. O barco sumiu, o barco está aí. Eu estou indo embora. Eu falei, vou chegar na África. Acabou. Vou chegar na África. Por que aconteceu isso? Porque eu não estabeleci o pode ser. Aí quando o barco volta, recolhem a âncora, me levam de volta, me recolhe lá onde eu estava, já estava muito longe, mantive a calma, tranquilo, não entrei em desespero, falei, o máximo que chegar, eu vou chegar lá na Uganda, Moçambique, qualquer canto desse aí, África do Sul. O barco foi lá, me recolheu. Chegando aqui na igreja, falei com alguém que é de Marinha. Falei, rapaz, aconteceu isso, não vi a correnteza. A correnteza está embaixo. Isso aí é fácil, pastor. Quando o senhor estiver outra vez no barco, você joga uma bolinha de papel, pega um papel assim, amassa e joga. Se o papel for embora, a bolinha de papel, é que tem correnteza. Se jogar e ficar ali, é que não tem correnteza. Falei, aprendi essa eu não sabia. Então, pode ser, tá? Agora, se a correnteza for por embaixo, né? Aí vai dar ruim também. Então, pode ser. Então, Davi estabelece, pode ser que algum dia eu venha perecer. Davi, tu é covarde? Tu é frouxo? Tu tem medo? Não, sou desprovido disso. Eu parto para cima de leão, eu parto para cima de urso, eu mato o gigante. Mas pode ser. Aí ele fala agora, coloque isso aqui agora. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isso é demais. Quando eu crio uma possibilidade para mim, Deus me dá uma estratégia. E a estratégia que Deus me dá vai, irmãos, confundir o inimigo. Olha o que Davi estabeleceu. Portanto, como Saul, rei de Israel, ele colocou todo o exército atrás de mim, eles querem a minha morte de qualquer maneira, e, portanto, pode acontecer isso, portanto, não é nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Eu vou para lá, porque o rei Saul, agora o que ele fala assim, ó, coloque em outra cor, isto para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de me procurar. Aonde? Nos filisteus? Deus tem uma estratégia para mim e para você hoje, irmão. Vou repetir, Deus tem uma estratégia para mim e para você hoje. E eu, sem conhecer essa palavra, do jeito que Deus me revelou, há anos atrás, eu fiz exatamente isso. Quando tinha uma guerra tremenda, eu fui morar em Niterói.
Sabe para quê, irmãos? Para sair da vitrine. Sair da vitrine. Numa linguagem de marinha, que eu amo, eu vou usar uma expressão que a marinha conhece. Submergir. É usada para o submarino. Submergir, está aqui, militares. O submarino, ele submerge. E quando ele submerge, ele sai do alcance da vista. Ele submerge. Ele desce. Cadê ele? Só tem água, só tem oceano. Ele está lá no fundo. Está lá no fundão. Quem tem a minha idade assistiu o filme Nautilus? Só velhinho. Quem lembra do Nautilus? Não tem, ninguém, né? Pouca gente. Nautilus era um submarino. Era um filme que usava um submarino, Nautilus. Você deve achar isso no Google. Vai achar no Google, com certeza. Então, Davi diz assim: eu vou fugir para a terra dos filisteus. Eu vou fugir para lá. Porque quando eu fujo para lá, Saul está me procurando em todo Israel. Ele está passando o rodo em Israel. Todo mundo está me procurando aqui. Então eu vou para lá. Aí ele vai terminar dizendo: assim eu vou me livrar das mãos dele. Deus tem vitória para nos dar. Amém ou não amém? Deus tem vitória para nos dar. Deus tem vitória para nos dar. Sabe, eu penso, deixa eu fazer uma ilação até política. Eu acho que se esse texto, eu pudesse ter apresentado esse texto para um personagem do nosso Brasil aí, do governo passado, se tivesse lido isso, acho que estaria bem na fita até hoje. Mas sabe o que acontece, irmãos? A gente fica muito na vitrine. Fica muito na vitrine. E quem fica na vitrine está exposto, vira um alvo. Vira um alvo. Vira um alvo. Está na vitrine. Está na vitrine. Acaba virando um alvo. Então, a gente precisa conhecer o momento. Davi conhece o momento. Davi conhece o momento. Davi conhece aquele momento. Ele conhece. E como ele está vendo que aquele momento é um momento de alta tensão, ele estabelece logo uma possibilidade para ele. Pode ser que eu venha a perecer. Pode ser. Pode ser. Há algum tempo atrás, foi triste, foi notícia no noticiário, numa operação, numa região qualquer desse Rio de Janeiro, desse Brasil, uma pessoa dali, que morava ali, uma pessoa de bem, estava em cima da laje com, acho que era uma furadeira, né? Uma furadeira. Uma furadeira. A chapa estava quente. Estou falando em código. Você entendeu? A chapa no local estava quente, estava quente, estava quente. O que leva um morador, um homem de bem, um trabalhador, com aquela chapa quente todo, fogos de São João e cabeça de negro, ele sobe para a laje com uma furadeira para furar alguma coisa. Na outra ponta, aquele que está do outro lado, olhou, talvez está com um pouco de catarata, a vista não está boa, olhou, o cara está com uma ponto não sei o quê. Era uma Bosch, era uma Makita, era uma furadeira. Pode ser. Eu era pequeno, minha tia veio da Bahia visitar meu pai, morava na rua Nova Jerusalém, aqui do outro lado, bem criança, bem pequeno. Aí saiu um pipoco lá, naquele tempo, minha tia, vindo da Bahia, curiosa, não tinha nem Face naquele tempo. Antônio, eu vou ver, não vai que é perigoso, eu vou ver, não vai que é perigoso, não, eu quero ver, eu só vou olhar do portão. Eu lembro pequenininho, e meu pai dizia, deita no chão todo mundo, deita no chão, eu pequenininho, ela abriu a porta e foi para o portão olhar, deu um grito, ai! E entrou toda ensanguentada. Uma bala, lá, naquela troca de tiro, pegou a perna dela. Meu pai falou, eu te falei, mas eu só queria ver.
ela só botou a cabeça do portão. O projétil veio de lá e pegou nela. Lá vai agora correr para o hospital, levar ela. Correr quando terminou o negócio. Aguenta aí, porque se sair eu também vou junto. Quando parar aí as festas de São João, estalinho e cabeça de negro e morteiro, aí eu vou. E minha mãe, todo mundo nervoso, e amarra um negócio aí para estancar, e só quando parar a gente vai. Porque não tinha como ir. Estava muito fogo de São João, muita bombinha, muito estalinho na rua. Quando parou, então Davi estabelece. Eu preciso que você hoje, Deus, Davi olha o cenário. Ele olha o cenário e ele diz consigo mesmo. Ele olhou o cenário. Ele olhou o cenário. Opa. Pode ser. Ele não afirma, ele não está sendo pessimista. Não está sendo pessimista. Ele não está sendo pessimista. Ele não está sendo pessimista. Irmãos, aprender com os nossos erros é uma coisa boa, mas aprender com os erros dos outros é sabedoria. Eu não quero só aprender com os meus erros, eu quero mais aprender com o erro dos outros. Aprender com os meus erros é sabedoria. Agora, é inteligência. Mas aprender com os erros dos outros, aí é sabedoria divina. Não que você queira o mal, mas se você sabe que ali deu ruim, opa, deixa eu botar minhas barbas de molho. Deixa eu botar as barbas de molho. Porque pode ser. Fazendo uma crítica, e tem que falar, você vê esse pessoal que tem aqui até um representante da corporação, que fica nessas unidades, nas ruas, tomando conta. A pessoa fica no celular. Cada vez que eu vejo a minha vontade que dá é chegar, bom dia, boa tarde, doutor. O que foi? Pode ser que apareça alguém que não seja tão legal. Pode ser que apareça alguém que não seja tão bacana. Pode ser que apareça alguém que não gosta muito. Pode ser, não pode ser não? Sim ou não? Sim ou não? Pode ser. Então, se pode ser, é melhor ficar ligado. É melhor ficar atento. É melhor, porque vai que a gente vai cair nas mãos disso aí. Então, isso vale no reino de Deus, ou não vale? Isso vale no reino de Deus. Alguns momentos, quando a gente vai orar, a gente tem que orar com os olhos abertos. Olhos abertos. Tem que orar com os olhos abertos. Pastor, não é espiritual? E muito. Mas eu estou pisando num território que pode ser. Senhor, liberta, Senhor, faz um milagre, Senhor, agora, em nome de Jesus, Senhor, há poder no teu nome, pode ser, então, já que eu abri essa possibilidade, Deus vai me dar uma estratégia, essa estratégia foi dada, irmãos, Davi não foi para lá pelo diabo, Davi foi para lá numa estratégia de Deus. Deus tem estratégia para nós, você pode dizer amém? Diga assim, Deus tem estratégia para os seus filhos. Deus tem uma estratégia. Agora, olha só, vamos continuar a leitura. Isto para que Saul perca de todas as esperanças. A estratégia dele é para que Saul cansasse. E Deus fez. Deus operou. Assim me livrarei. Versículo 2. Davi se levantou e com os 600 homens que com ele estavam. Isso aqui dá para a gente fazer uma semana de mensagem. Quando o tempo está pesado, quando o clima está forte, quando a chapa está quente, não fica sozinho não. Não fica sozinho não. Davi tem 600 homens que... Agora eu gosto desse tempo verbal, do estar.
não é companhia, estavam com ele. Esses 600 homens é aqueles que ele mentoreou na caverna de Adulão. Esses 600 é um time, é um time, é um time. Esses 600 é um time. 600 que estavam com ele. Irmãos, quando o time está fechado, até quando tem um a menos. Vocês riram de quê? Não entendi. Por que riram? Não, por que riram? Não entendi. Eu estou pregando, por que vocês riram? Quando o time está fechado, até quando falta um, irmão, é vitória. Não é vitória? Por que vitória? Porque está fechado. Agora, se tiver até um a mais, como tem uns aí que, entendeu? Porque o time está na individualidade. Mas quando o time está junto, está fechado, é vitória. Diga comigo assim: Davi se levantou, e com ele 600 homens. Quem falou consigo mesmo? Foi os 600 ou foi Davi? Quem foi? Foi Davi. Mas, irmãos, a unidade ali, o bloco está tão poderoso, está tão monolítico, que quando Davi levanta, a turma diz assim: estamos juntos, estamos juntos. Não fique sozinho, não fique sozinho, não fique sozinho, não fique sozinho. Irmãos, há um texto, deixa eu ver se eu vou lembrar dele, é Coríntios, 2 Coríntios, aleluia! 2 Coríntios capítulo 7, 2 Coríntios capítulo 7, versículos de número 5 e 6, eu marquei na minha Bíblia, eu colori isso aqui. Diga assim: porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio, diga, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Irmãos, sabe o que é isso, irmãos? Isso é uma coisa que tritura. Isso é um triturador. Olha o que Paulo está dizendo. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Sabe o que é isso, irmãos? Nenhum alívio. Nenhum. Não tivemos alívio de maneira nenhuma. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora e o quê? Temores por dentro é o quê? É o emocional. É o emocional. Foi pancada aqui e o emocional também sendo guerreado, estrupiado o emocional. Versículo 6. Diga: porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Irmãos, diga assim: Deus trouxe consolo na companhia. Poxa, naramaché. Diga assim: Deus trouxe consolo na companhia. O quadro já está desesperadamente horrível, mas na companhia de Tito, a bênção, o refrigério chegou. O refrigério chegou. Você tem um aleluia aí, irmãos? Vamos recapitular essa palavra hoje um pouquinho mais. Vamos, do 8:36, diga assim: Davi aprendeu a fazer a leitura do quadro. Aprenda a fazer a leitura do quadro. Quantas vezes, quando eu pastoreei a Alvorada, lá no topo, hoje está o pastor Raimundo, no meu tempo, saía algumas coisas, e chegava o aviso: melhor, ok. Lembro um dia que Marieta, dirigente da oração, me chamou: meu pastor, aquele pessoal que entrou ali é da companhia, da firma daí do negócio, estão lhe vigiando. A mim? Pastor Paulo era meu músico lá, pastor João, meu contrabaixista lá. Irmãos, Deus trazendo um avivamento naquele local. Sabe quem se converteu, irmãos? A moça do diretor lá da companhia. A moça, a secretária executiva e companheira de Lençol.
aceitou Jesus. E a mulher está no primeiro amor. E não perde um culto. E nesse meu jeito extrovertido e gosto de conversar com as pessoas, e vem cá e Deus abençoe. Você vai. Eu não sabia que ela era a secretária executiva. E o chefe mandou lá o grupo dele, de assessores, né? Assessores, para saber se estava rolando alguma coisa. E quando eu soube disso, eu fiz como o diabo faz com a cruz. Pai do Senhor. Eu queria falar, agora não posso. Tenho compromisso. Pastor, eu queria. Não, hoje não. Fulano, atende a irmã. Tenho que sair agora. Eu fiz como o diabo faz com a cruz. Para trás de mim, Satanás. Eu não ia pagar para ver, irmãos. A bondade de Deus interveio. Dias depois, deu um outro sacode lá, entrou outra empresa no local e mandaram embora para a terra mais longe, aquela turma toda. Mas, pelo sim, pelo não, diga comigo assim, pode ser que Saul me pegue. Pode ser. Você está entendendo isso hoje? Será que Deus está falando comigo e contigo hoje? Hein? Aí ele se levanta com os seus 600 homens que estavam com ele e foi até Quis e foi para lá para o inimigo, o território do inimigo. Versículo 3. Agora olha só, Davi ficou morando com Aquis na cidade de Gate. Diga comigo assim, ele, os seus homens, cada um com a sua família. Diga, Davi foi com as suas duas esposas, Ainoã, israelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Ele foi com quem? Cada um com as suas? Irmãos, não fique só. Faça a leitura. Abra uma possibilidade. Porque senão a gente diz assim, não, isso aí eu me garanto. Não faça isso. Eu lembro a primeira derrota do grande pugilista Mike Tyson. Aquele rapaz estudou todas as lutas do Mike Tyson. Todas. Ele via e revia as lutas. Porque ele desafiou o Mike Tyson para lutar. E ele descobriu que o Mike Tyson tinha ele tinha um gatilho, que ele ganhava todas as lutas no primeiro round, nos primeiros minutos. E ele conseguiu perceber. O Mike Tyson, quando entrava no ringue, tirava aquela capa dele e começava a aquecer, ele tinha um olhar tão fulminante e tão serpentuoso, tão diabólico, que ele já liquidava o adversário no olhar dele. Ele já derrubava o emocional do cara que ia lutar com ele, só com o olho, sem soco, aquele olhar assim, temperado pelo diabo. Aí ele entrou no ringue, e ele dizia para ele não vai olhar nos meus olhos, e ele ficava, e o Mike Tyson catando ele para mandar aquele olhar lampejante, e ele só assim, ele não olhava, e quando começou a luta, ele venceu o Mike Tyson, porque Mike Tyson não conseguiu congelar ele com aquele olhar. Sabe? Davi ficou morando aqui, com toda a família. Versículo 4. Agora, você pode ler comigo isso? Eu só ouvi um aleluia. Submergir. Sai de cena. Já viu no futebol, quando aquele jogador está sendo caçado em campo, e tem um campeonato pela frente, ele sabe que vão querer quebrar ele, o que ele faz? Me troca, me muda de posição. Você viu na Copa, aquela tesoura voadora que o rapazinho levou? Irmão, se você sabe que querem a tua cabeça, tu vai ficar dando lençol.
Tu vai ficar dando caneta, meu irmão. Vão quebrar até a tua espinha. Vão quebrar até a tua espinha. Ah, não, eu vou dar um lençol, vou dar uma caneta, botar debaixo das pernas dele. Não faz isso não, meu irmão. Não faz isso não, porque vão te quebrar no meio. No meio. Vão quebrar no meio. A gente não faz leitura. Não faz leitura. Não olha o clima. Não olha a situação. Esse lugar aqui é melhor sair mais cedo. Esse lugar aqui é melhor eu ir de táxi, de Uber. É melhor. É melhor. É melhor ir de Uber. É melhor ir de táxi. É melhor ir de motoboy. É melhor. É melhor. Porque você tem que fazer a leitura. E abrir uma possibilidade. Agora você pega isso aí e joga para todas as outras áreas. Eu disse todas as outras áreas. Todas as outras áreas. Abre uma possibilidade. Aí quando Davi recebe Deus essa estratégia e vai para lá, olha, colore isso aqui. Saul desistiu de perseguir. Desistiu de perseguir ele. Irmãos, Deus ratificou a estratégia. Eu quero hoje dizer para alguém aqui, Deus vai ratificar a estratégia. Amém? Deus vai ratificar, irmãos. Você está no local, você está vendo que a coisa está estreita. O que você faz? Opa, deixa eu fazer o dever de casa. Deixa eu fazer o dever de casa. Deixa eu minimizar as possibilidades de falhas, de erro. Deixa eu minimizar. Eu vou minimizar porque o negócio, eu vou minimizar. Mas se a gente tô nem aí, o resultado, você sabe como é que vai terminar isso. Versículo número 5. Davi disse a Quis: se encontrei favor em sua presença, dê-me um lugar numa das cidades do... O quê? Ah, meu Deus. Davi, chegar no céu, que eu te dou um abraço e um beijo. Davi está indo para ficar junto na terra dos filisteus. Mas olha o que Davi vai dizer agora. Dê-me uma das cidades da onde dou o quê? Dou o quê? Interior. Ou seja, eu vou ficar afastado. Eu estou aqui, mas não estou. Eu vou ficar lá no interior. Quis, me dá uma cidade do interior. Eu não quero ficar na capital. Eu não quero ficar perto do palácio. Eu digo comigo mesmo brincando. Tem certos lugares que eu saio de perto. Vai que cai um raio. E eu morro de graça nessa história. Eu já tive reuniões que eu simplesmente fui saindo, escorregando pela tangente. Cadê o Geminho? Estava aqui. Vai que cai um raio aí de juízo. Eu vou entrar de gaiato nisso? Eu vou pagar uma conta que não é minha? Eu vou me envolver numa coisa que eu vou escorregando. Já teve reuniões que eu dei uma desculpa e não fui. Não fui. Eu não fui. E já teve reuniões que eu estava, que quando o assunto começou, eu falei, cara, estou com uma dor de barriga forte, deixa eu procurar aqui um banheiro bem longe para o cheiro não chegar. E sair de perto, porque, irmãos, isso é estratégia. Irmãos, em nome de Jesus, se você já fez a leitura, por favor, abra a possibilidade, estabeleça de Deus uma estratégia e vai. Agora, faz direito. Eu vou me dá um lugar numas cidades do interior para que eu more lá, porque esse teu servo, cola isso aqui, por que esse teu servo ficaria morando com você na cidade real? Para me orgulhar? Estou assim com eles. É para isso? Não. Deus te deu sabedoria. Diga assim, eu estou, mas não estou. Deus me deu sabedoria. Eu estou, mas não estou, moço. Moço, eu estou, mas não estou. Como dizia o nosso saudoso Jair, eu estou, mas não estou, moço. Moço, eu estou, mas não estou. Eu estou, mas não estou. Já fui convidado em eventos que tinha a autoridade lá. Vamos fazer a foto, perfil aqui. Fiquei lá, falei, caramba, do meu lado aqui, joguei a chave do carro no chão. Preparou, eu abaixei, peguei a chave. Aí quem estava comigo, gente da altura, gente grande. Né? Pastor, o senhor abaixou? Não, a chave caiu, cara. A chave caiu. Caiu nada, eu joguei. Aquela foto vai rodar.
E eu estava com os dentes de fora. Vou nada, meu. Joguei a chave no chão. Pastor, o senhor saiu abaixado nada. Cara, que potinha. Fui pegar a chave no chão. Eu estou, mas não estou. Por que eu vou ficar morando aí, meu amigo? Você vai incircunciso, você não tem aliança com Deus que eu tenho. Meu irmão, eu só estou aqui no livramento de Deus, cara. Tu vigia nessa terra. Versículo 6. Então, naquele dia, Aquis deu a Davi a cidade de Ziclague. Por isso, Ziclague pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Irmãos, ainda saiu no lucro. Diga assim, ainda saiu no lucro. Ou seja, Deus vai te honrar, meu irmão. Deus vai te honrar. Diga aleluia. Diga, eu vou sair no lucro. Declara isso. Você vai sair bem, meu irmão. Em nome de Jesus. Versículo 7. E o tempo, agora todo mundo junto agora. Fique de pé, por favor. Todo mundo de pé. Diga assim, e todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Diga assim, Davi já vai com um projeto, com um plano fechado. Davi está dizendo assim, aqui não é minha raiz não, hein? Aqui não é minha raiz não, hein? Aqui não é minha raiz não. Aqui não é a minha raiz não. Eu fui morar em Niterói. Em Niterói queriam me empossar na direção de uma igreja. Eu falei, não, moço, eu estou aqui, tenho um tempo. Eu tenho um tempo aqui. Não, mas moço, eu tenho um tempo. Eu tenho um tempo. Eu tenho um tempo. Eu tenho um tempo. Sabe, se a gente minimamente entender essa palavra hoje, Deus tem milagres para conceder. Deus tem milagre. Repita comigo, diga assim, conhecer o tempo. Conhecer o tempo. Eu quero conhecer o tempo. Os filhos de Zacar conheciam os tempos, né? Eu quero conhecer o tempo. Opa. Na vida militar, quando troca um comandante, entra um comandante que vem quebrando tudo, o que o militar sábio faz? Opa, mudou. A gente chegava a hora que queria, ia embora a hora que queria. Não, mudou o comando. Mudou o comando. Meu genro é militar. Agora no feriado, liguei para cá. Não, está no quartel. Quartel? Hoje é feriado. Não, pastor. É o cara que comanda. Não é que faltou água. Não. Não, melhor ir lá ver por que faltou água. Senão o moço de estrela no ombro chega e quebra tudo. Ah, é? É. Então a gente tem que conhecer. Opa, não. Porque está num momento que, não, deixa o paletó na cadeira e vai embora. Né? Mas mudou. Opa, não, mudou agora, a gente engraxa até o sapato. Sapato, caol na fivela. Não, mudou. Até você conhecer a inclinação do moço. Até você conhecer para que lado a biruta do vento está soprando. Quando você conhece, aí já dá uma... Não, agora não, é parça, é peixe, já pode sentar na janela. Mas enquanto não, conheça. E abra possibilidade. Abra possibilidade. E diga, Deus, eu abri essa possibilidade. Agora eu quero uma estratégia. Aí Deus vai te dar uma estratégia. Deus vai te dar uma estratégia. E pode ser que a estratégia seja ficar ali naquele cantinho, né? Já viu aquela coisa, tem boca, mas não fala? Né? É uma estratégia. É uma estratégia. Então, Deus hoje trouxe você aqui. E eu quero orar por isso. Porque Deus hoje tem vitória. Amém? Amém. Diga, Davi foi vencedor na terra do inimigo. E se estivesse lá em Israel,
Saul talvez estivesse atazanando ele todos os dias, e talvez ele perderia até a bênção de Deus. Por isso, a Bíblia diz que há um tempo para cada propósito. E eu quero terminar lendo isso com você, que é Eclesiastes. Coloca na tela, capítulo 3 de Eclesiastes. E eu quero orar nesta noite, por mim, por você. Quero que a igreja ore por mim, quero que você ore por você mesmo. E diga: Deus, eu quero entender a Tua palavra, eu quero, Deus, receber a Tua palavra. Coloca na tela. A gente pode ler os primeiros versículos. Diga: tudo tem o seu tempo determinado. O fato de ter tempo determinado implica que eu conheça esse tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu, inclusive ir para a terra dos filisteus. Inclusive. Versículo 2. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então há tempo que coisas nascem, há tempo que coisas morrem. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e há tempo de curar. Há tempo de derrubar e há tempo de construir. Interessante que construir vem depois de derrubar. Daqui dá muito caldo, hein? Há tempo de chorar e há tempo de... Então primeiro vem chorar, depois vem rir. Porque o tempo de rir vai vir depois de chorar. A gente quer rir, mas está queimando etapa. Primeiro chora, para depois rir. Há tempo de prantear, é um desespero, prantear. Mas depois, o que é isso aí? É um exponencial, upgrade. Há tempo de saltar de alegria. Eu vou saltar de alegria depois do tempo de prantear. E quanto tempo é esse tempo? Versículo 5. Há tempo de espalhar pedras. E há tempo de ajuntar pedras. Há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Há tempo de procurar e há tempo de... não tinha que ser o contrário. Há tempo de perder e tempo de... Há tempo de procurar e há tempo de perder. Há tempo de guardar e tempo de jogar fora. A gente não crê que isso aqui é Deus falando conosco? Sim ou não? Versículo 7. Há tempo de rasgar e tempo de... Há tempo de... E há tempo de... Não é o contrário. Não era para ser o contrário, há tempo de falar e tempo de ficar... Não. Não, é a tempo de ficar calado e há tempo de falar. Porque se eu falo no tempo de estar calado, há anos atrás, aqui nessa igreja, congregou uma pessoa, não é sempre, mas vez por outra, Deus me concede essa graça. Deus me deu um sonho e visão com alguém dessa igreja. Ele era um executivo de uma multinacional. E ele apareceu no culto. Eu falei: rapaz, do nada sonhei contigo. Você estava numa sala, era uma reunião, com várias pessoas de roupa social, camisa, gravata. E tinha uma pessoa que apontava todos os dedos para você. Você estava sentado nessa reunião. E nessa coisa que Deus me deu uma ordem. Diga para ele ficar calado. Eu falei: Deus me mostrou isso. E mandou dizer para você ficar calado. Ele me ouviu, cara de cético, tipo...
Isso foi acho que foi num domingo ou numa terça à noite que eu contei para ele. E na quinta-feira ele veio e disse: Deus te usou. Eu falei: amém. Aquele sonho, aquela visão aconteceu ontem. E durante o momento que acontecia, eu te via na minha mente e dizendo: fica calado. E vim aqui para mim bater, mas eu te ouvia dizendo: fica calado. Aí eu, pelo sim, pelo não, eu resolvi obedecer. Eu ia ser demitido naquele dia. E quando a pessoa acabou comigo e perguntou: e você vai falar alguma coisa? Eu falei: não vou falar nada não, porque eu creio que a documentação e o relatório vão falar por mim. Mas nada quer falar. Eu falei: não vou falar nada não. É só ver os relatórios. Aí saiu da sala e foi chamado no outro dia: olha, tu escapou por aquela palavra. Se tu fala, seria sumariamente demitido. Irmãos, Deus hoje está aqui mais uma vez, amém? Curve tua cabeça em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te agradecer porque tudo que está escrito para o nosso ensino, para o nosso proveito foi escrito. E nós sabemos, Pai, que somente o Teu Espírito, só o Espírito de Deus é soberano para tocar no nosso coração, no nosso íntimo e realizar o que Te apraz. Ó Deus, segure em nossas mãos. Segura nas nossas mãos. Ó Deus, mas segura de forma tão apertada, Deus, que nós não tenhamos a possibilidade de se soltar. Fala conosco hoje, fala com teus filhos que estão aqui na transmissão. Eu te peço por cada um. Ó Deus, que seja hoje um dia de livramento, um dia de vitória. Ó Deus querido, e que, conhecendo o tempo, abrindo a possibilidade, Deus, recebendo de Ti uma estratégia, estabelecendo, Deus, uma meta, um prazo, nós vamos cantar o hino da vitória. Eu oro por Graça Oliveira, por Márcio, Luísa Rodrigues, Valéria Melo, Guilherme, Natália, Gabriel, Júlia e Sérgio. Eu oro por todos vocês e eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Dizemos todos amém, amém. Aplauda o Senhor Jesus, meu amado. Glória a Deus. Tome o seu lugar, tome o seu lugar. Nós vamos ter agora o privilégio, a honra, a alegria